Boa tarde também, Milena. Rodrigo. Olá, Rodrigo. Bom, pessoal, eu vou primeiro pedir desculpas a vocês que ontem, acho que por algum problema técnico, somente uma parte da nossa aula foi gravada. Coloquei para gravar normalmente, parecia que tinha processado o vídeo inteiro, mas infelizmente quando eu fui reproduzir só tinha 4 minutos e meio. Então, por conta disso também, eu vou repetir boa parte da aula de ontem. Tá bom, Gabriel? Não tem problema não. É até bom porque a gente reforça o conteúdo da aula de ontem, que é muito importante. O som tá normal, tá picotando, tá falhando. Tá dando umas gafes aí, mas dá pra ouvir. Eu fui avisado aqui, a internet tá 90% somente. Vou torcer para melhorar, para chegar em 100%. Coisas de internet. Então vamos retomar o assunto de ontem. Voltar aqui um pouquinho, Gabriel. Principais pontos das teorias chamadas modernas, que são a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, certo? Pela teoria de Bronsted e Lowry, um ácido é toda espécie química capaz de doar prótons numa reação. Como é que doa prótons numa reação? Aqui eu tenho amônia, NH3, reagindo com água. Esses são os reagentes. Olhando para os produtos, eu noto claramente que a amônia ganhou um hidrogênio, a amônia só tinha 3 e agora tem 4, ao tempo em que a água perdeu o hidrogênio. Então, na prática, funciona assim. Olhando a equação da esquerda para a direita, eu percebo que a água fez uma doação para a amônia. Doação do hidrogênio positivo. Porque além do quarto hidrogênio, apareceu a carga positiva junto. Observando esse fenômeno, o Bronsted e o Lowry imaginaram o seguinte: o doador é o ácido e o receptor é a base. Até aí, tudo bem? Ok, Gabriel? Ok. Certo. Você sempre vai comparar reagentes e produtos. Só que tem um detalhe que torna a coisa um pouquinho mais interessante. Como essa reação ela pode ser lida nos dois sentidos, de acordo com essas setas, eu posso considerar também que o OH- e o NH4+, são os reagentes de outra reação, lida da direita para a esquerda. E, nesse caso, acontece o seguinte: comparando NH4+, e OH- com NH3 e H2O, lendo, repito, da direita para a esquerda, eu noto que o NH4+ doou o hidrogênio para a água e que o OH- recebeu esse hidrogênio. Como é que eu percebo isso? Comparando a quantidade de hidrogênios do NH4 e a quantidade dos hidrogênios do OH- com as respectivas quantidades do NH3 e do H2O. Fica muito claro, quando eu leio da direita para a esquerda, que o NH4+,
doou o H+ para o H-, que passou a ter 2 hidrogênios e neutralizou a sua carga negativa. Enquanto isso, o NH4, que doou o H+, perdeu o 4º hidrogênio e também a carga positiva que tinha. Portanto, lendo da direita para a esquerda, o NH4+ é um doador, é um ácido, e o OH- é um receptor, é uma base. Ok, gente? Isso faz surgir 2 ácidos no mesmo sistema e 2 bases. Ok? Tranquilo agora, Gabriel? Certinho? Sim. Aí, Gabriel, por conta dessas 2 leituras que a gente faz, 2 observações importantes. É que vai aparecer a noção de par conjugado. Par conjugado ácido-base. O que vem a ser isso? A base da esquerda tem um correspondente na direita, que é o ácido. Então, nós chamamos o NH3 e o NH4+, de base e ácido conjugado, ou par conjugado, como queira. Par conjugado ácido-base. Posso dizer também que o ácido NH4+ é o conjugado da base NH3. Qual é a diferença entre eles? É o próton, é o H+. Como a diferença entre eles é só um H+, que o ácido tem e a base não tem, eles formam um par conjugado. Assim também formam um par conjugado o ácido H2O e a base OH-, cuja diferença entre si reside também apenas num próton, num H+. Então, sempre que se pergunta acerca de Bronsted-Lowry, vem essa história, quem é o par conjugado de quem? Né? E aí, para você marcar essa diferença entre a base e o seu ácido conjugado e vice-versa, sempre tem uma diferença que é o H+. Por exemplo, por que o NH3 e o OH- não poderiam formar um par? Porque a diferença deles não é só o H+. O N tem aqui e não tem ali. Então, quando a diferença reside apenas no H+, eu estarei diante de um par conjugado. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que em cada caso, atenção, em cada caso, uma mesma substância, ou vou dizer melhor, em casos diferentes, né, em reações diferentes, uma mesma substância pode funcionar ora como base, ora como ácido. Ou seja, o NH3 na primeira equação é uma base, na segunda é um ácido. A água na primeira equação é um ácido, assim como na segunda, mas na terceira a água já é uma base. Então, essa mudança entre ácido e base é algo que complica aqui. Porque lá em Arrhenius, a gente aprendia quem eram os ácidos, e aí, vida que segue, sempre era um ácido. Em Arrhenius, o HCl sempre vai ser um ácido, assim como o NaOH sempre vai ser uma base. Aqui não é bem assim que a coisa funciona. Dependendo da situação, dependendo da equação, dependendo do caso, camarada pode ser ácido aqui e base ali. Fora isso, uma palavrinha que pode aparecer aí nas questões. O que é uma substância anfiprótica? É o caso, por exemplo, da água. Ela pode ser ácido em determinado momento ou base em outro momento. É uma substância anfiprótica, certo? Ou anfótera. Ora funciona como base, ora funciona como ácido. Tá? Só uma curiosidade a mais aí. Essa, em resumo, pessoal, é a teoria de Bronsted-Lowry. Tá bom? Ela trabalha com a doação ou a recepção de prótons. A teoria de Lewis é muito parecida, confesso. A única diferença, estruturalmente falando,
é que ao invés de trabalhar com doação e recepção de prótons, Lewis vai empregar elétrons, doação ou recepção de pares de elétrons. Então, veja, nesse primeiro exemplo, a água vai ceder 2 pares de elétrons, né, para o hidrogênio. Na verdade, vai ceder só um par. Ela poderia ceder 2 se houvesse mais de um hidrogênio. Mas, nesse caso, ela cede um par de elétrons. Pronto. É o suficiente para Lewis considerar a água um doador de pares de elétrons. E doador de pares de elétrons, para Lewis, é base. Já o H+, é um receptor de pares de elétrons. Portanto, o H+ funcionaria como ácido de Lewis. Ácido é o que aceita os pares de elétrons, base é o que doa os pares de elétrons. Consequência do conceito de Lewis. Como praticamente todas as espécies químicas ou são doadoras ou são receptoras de pares de elétrons, então ou o sujeito é ácido ou é base. Não existe praticamente nada para Lewis que não seja ou ácido ou base, porque ou o sujeito doa ou recebe pares de elétrons. Por isso que a teoria de Lewis é a mais amplamente aplicada, porque ela tem o maior alcance dentro de todas as teorias, né? Tá certo? A gente coloca assim como se tudo que é ácido, por exemplo, para Arrhenius, também é ácido para Bronsted e também é ácido para Lewis. Mas nem tudo que é ácido para Lewis é ácido para Bronsted, é ácido para Arrhenius. Justamente porque a teoria de Lewis é a mais abrangente possível. Vamos repetir aqui. A teoria de Lewis, das 3 que nós vimos, é a mais abrangente, né? É muito provável que você encontre substâncias que, para Arrhenius e para Bronsted, não seriam considerados ácidos, mas para Lewis já seriam considerados ácidos. Segundo exemplo, entre o NH3 e o H+, olhando para a estrutura do NH3, eu encontrei um par de elétrons que visivelmente pode ser doado para o H+. Isso faz do NH3 uma base de Lewis e o H+ um ácido de Lewis. Correto, pessoal? O doador, lembre-se, é sempre a base e o receptor é o ácido. É isso, galera. A teoria, Letícia, boa tarde, Mailane, a teoria é simples. Eu confesso a vocês que é uma das teorias mais simples, né? Clarice, bem-vinda. É uma das teorias mais simples da química. Só que na hora de fazer os exercícios, tem uma coisa que é muito complicada. E o que é? É porque você tem que ter conhecimento da estrutura da molécula, né? Então, eu vou fazer aqui alguns exercícios para a gente perceber onde é que está o X dessa questão aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, esse aqui eu fiz ontem, eu vou repetir esse aqui, acho que vale a pena, no que tange a esse assunto. Isso aqui é uma molécula conhecida como gás sarin. Esse gás foi utilizado, por exemplo, nas câmaras da morte na Segunda Guerra Mundial. Esse gás tem oxigênio e fósforo na sua estrutura. E o oxigênio e o fósforo, pessoal, eles são espécies portadoras de pares de elétrons capazes de serem doados. Então, eles são doadores de elétrons. Se eles são doadores de elétrons, eles se comportam como base de Lewis. Então, esse é o problema. Você precisa saber desses detalhes. Elementos como o flúor e o oxigênio, que estão do lado direito da tabela periódica, vamos lembrar que o oxigênio está na coluna 16, no grupo 16, e o flúor no grupo 17. Eles são doadores de elétrons, eles possuem elétrons extras, além daqueles que eles usam para fazer as ligações. Por isso, a substância gás sarin funcionaria como uma base de Lewis.
Aqui está errado porque aqui diz que funciona como base de Bronsted-Lowry. Né? Base de Bronsted-Lowry. Não é base de Bronsted-Lowry, é base de Lewis. Certo, gente? Então, só para a gente aproveitar aqui, mais uma vez, esse item, né? O assunto relacionado com a aula é esse da letra D. Por que eu não marcaria a letra D? Tá? A letra D está incorreta. Né? Porque a molécula do gás sarin, que tem elétrons que podem ser doados, funciona como base de Lewis. Ele falou que é base de Bronsted-Lowry. Como ele está pedindo? É correto afirmar exceto. Né? Então, vamos ver aqui, ó, para vocês conferirem comigo a estrutura do gás sarin. Vamos ver aqui, ó. Conceitos modernos, fixação. Então, olha só. A existência de pares eletrônicos não ligantes nos átomos de oxigênio e flúor permite que a molécula possa capturar prótons. Então, ela funciona ao mesmo tempo. Como ela é capaz de capturar prótons e doar elétrons, ela é, ao mesmo tempo, olha que interessante, ela é base de Lewis, tá certo? E como ela é capaz de capturar prótons, ok? Ela é considerada também base de Bronsted-Lowry, né? Então, só tem uma questãozinha aqui errada na própria redação do problema, que ele fala assim, ó. Vou voltar aqui para vocês perceberem que tem um errozinho aqui, ó. Ele diz assim, baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos estudados, é correto afirmar exceto. Ou seja, pelo que ele está dizendo aqui, tem 3 afirmações corretas e uma incorreta. Entendido? E aqui ele diz, ó, a molécula do gás sarin pode atuar como base de Bronsted-Lowry. Base de Bronsted-Lowry. Lembrando que base de Bronsted-Lowry, pessoal, voltando aqui para a nossa teoria, base de Bronsted-Lowry é receptor de prótons. Geralmente, quando o sujeito é receptor de prótons, ele também é doador de elétrons. Ele pode funcionar como base de Bronsted-Lowry e pode funcionar como ácido de Lewis. Porque se ele doa, se ele recebe, né? Se ele recebe prótons, ele é capaz de doar elétrons, pares de elétrons. Tá certo? Então, ele pode funcionar tanto como base de Bronsted-Lowry, porque ele é receptor de prótons, como pode funcionar como base de Lewis, porque é doador de pares de elétrons. Ou seja, geralmente, vou dizer para vocês, quando o sujeito é base para Bronsted-Lowry, ele também é base para Lewis. Mas nem sempre que ele é base de Lewis, ele é base de Bronsted-Lowry. Nesse caso, o gás sarin, ele pode sim funcionar tanto como base de Bronsted-Lowry, porque ele é um receptor de prótons, como pode funcionar como base de Lewis, porque ele é um doador em potencial de elétrons. Portanto, essa afirmativa D estaria, nosso ver aqui, correta. E aí, como ele pede para marcar a incorreta, nós não marcaríamos a letra D. Ok? A molécula do gás sarin, confirmando, pode atuar como base de Bronsted-Lowry. E pode também atuar como base de Lewis, porque também é doadora de elétrons. Segunda questão. Assinale a alternativa que apresenta espécies químicas classificadas frequentemente como ácidos, de acordo com as teorias de Arrhenius, Bronsted e Lewis. Então, observe a diferença na prática que uma teoria dessas tem da outra. Né? Vamos ver lá na estrutura da questão e
das moléculas, como é que funciona isso na prática? Olha só. Ácidos diarrênios, normalmente, são fáceis de detectar, porque eles têm hidrogênio no começo da fórmula. Ó. Às vezes 2, às vezes 4, às vezes 3, às vezes só 1, mas todo ácido diarrênios começa com hidrogênio. Então, esses 3 caras aqui são ácidos diarrênios, para a gente sempre exemplificar. Já os ácidos de Bronsted, pessoal, eles são, em potencial, doadores de prótons. Então, eles podem começar com hidrogênio, assim como os ácidos diarrênios, mas cuidado, porque esses 2 sujeitos aqui, ó, o NH3 e o NH4+, normalmente são doadores de prótons. Então, eles funcionam como ácidos de Bronsted, o NH3 e o NH4+. E os ácidos de Lewis, que são os receptores de elétrons, também têm a característica de terem hidrogênio na fórmula. Só que tem uma curiosidade aqui que é bem importante lembrar. O NH3 normalmente é mais associado à base, mas ele pode funcionar como ácido também. Lembra que ele é uma substância anfiprótica, anfótera. Bom, então, uma das tarefas talvez mais difíceis é você descobrir, dada determinada fórmula, quem é o ácido de Arrhenius, quem é o ácido de Lewis, quem é o ácido de Bronsted. Porque, como eu disse para vocês, às vezes o cara funciona como ácido, mas também pode funcionar como base. Ok? Então, muita atenção para isso. É o caso do NH3. O NH3 costuma dar trabalho para a gente, porque normalmente ele é associado à base. Mas de vez em quando ele aparece aí como um ácido também. Nada impede que isso aconteça. Mais uma questão aqui, ó. Essas questões aqui são as mais comuns, são as clássicas. Vem uma equação, e aí pergunta-se quem é o ácido de Bronsted? Ou então, quem é o ácido de Lewis? Então, nesse caso aqui, a pergunta é, aplicando o conceito ácido base de Bronsted, né, verifica-se. Vamos ver. O HClO4, aqui do lado esquerdo, eu percebo que ele doou o hidrogênio para o H2SO4. Então, veja. Olha que curioso. O HClO4 aparece aqui como um doador para o H2. E eu sei disso porque aqui o H2, que só tinha 2 hidrogênios, apareceu com 3. Então, o HClO4 é um ácido. O HClO4 é um ácido. É um doador. E, consequentemente, o H2SO4 é uma base. É o receptor de prótons. Do lado direito, lendo da direita para a esquerda, eu percebo que o ClO4- ganhou um dos hidrogênios do H3SO4+. Então, aqui é o H3SO4+, que é ácido, e é o ClO4- que é base de Bronsted. Portanto, eu teria ácido, base, base e ácido, respectivamente. E uma curiosidade aqui, gente, o H2SO4 não é um ácido de Arrhenius? É, professor. Mas nesse caso, ele está funcionando como base para Bronsted e Lowry. Né? Então, olha que curioso isso. Às vezes o cara é ácido para um e não é ácido para outro. Muita atenção para isso, tá, pessoal? Ok? E aí a pergunta vem, né? O HClO4, né, poderia ser a base conjugada do H3SO4? De jeito nenhum, porque a diferença entre o par conjugado é só o H+. Ok, pessoal? Beleza? Então, qual é a afirmativa correta aqui? Ó? É que o H2SO4 e o ClO4- são bases. Aqui a afirmativa correta é a letra B. Ok? É isso aí. Bom, como vocês podem ver, questões você vai encontrar muitas e de forma diferente, você pode ficar à vontade para resolvê-las.
tem umas questões que são bem peculiares, tem umas características bastante enfim, curiosas até. Então, vale a pena você investir um tempo aí em resolução de questões. Mas deixa eu aproveitar esses minutinhos da aula que faltam para falar de sais, tá bom? Antes disso, perguntar o seguinte. Vou colocar aqui no chat. Especialmente para o Gabriel que me pediu ontem, reforçar alguns pontos. Alguma dúvida ainda sobre as teorias de ácidos e bases? Alguma observação, alguma dúvida? Ok, Gabriel? Podemos falar de sais então, né? Temos ainda uns minutinhos aqui de aula. É o suficiente para a gente fechar esse assunto. Pode. Eu já entendi a parte. A doação e E recepção. recebimento de prótons, né? Exato. Em Bronsted Laura é prótons e em Lewis é elétrons. Certo? Mas é isso aí. Exatamente o que você falou. Trabalha com a história de doação e recepção. Sobre sais, gente, destacar aqui o que é mais, digamos, relevante, né? O conceito, o sal é uma substância que normalmente vai resultar da reação entre um ácido e uma base. Então, para que você entenda o sal, é preciso que você saiba o ácido e a base antes. O sal é mais ou menos assim, é um derivado do ácido e da base. Ele é o produto da reação. Às vezes, essa reação pode ser parcial, mas normalmente ela é total. Ou seja, quando ocorre uma neutralização total ácido-base, o produto é sempre um sal e água. Tá? Se a neutralização for parcial do ácido, veja bem, se apenas a base for totalmente consumida, o que vai acontecer? O sal resultante apresenta ainda hidrogênio ionizável. Então, existem duas possibilidades aqui. Quando a neutralização parcial do ácido ocorre, significa que o ácido não sofreu 100% da ionização. E o sal produzido, ele ainda tem hidrogênios ionizáveis. Por isso que o sal, a fórmula do sal, pessoal, que em regra não deve ter hidrogênio, tá vendo? Ó? Em regra, as fórmulas dos sais não têm hidrogênio. Mas quando é uma neutralização parcial do ácido, ou seja, sobraram hidrogênios no processo de formação, então os hidrogênios estão na forma do sal. Isso não é nenhum erro. São chamados hidrogenossais. Tem hidrogênio na fórmula. Quando a neutralização parcial é da base, quando é a base que não libera todas as suas hidroxilas, aparecem hidroxilas na fórmula do sal. São os hidroxissais chamados. Então, existem essas três possibilidades. Só para reforçar que nem sempre o sal é isento de hidrogênios ou hidroxilas. Só na neutralização total. Aí tem uma classificação da nomenclatura que é só leitura mesmo, tá, pessoal? Uma dessas classificações, eu acabei de falar para vocês, são os sais ácidos ou hidrogenossais, que resultam da neutralização parcial do ácido, e os hidroxissais, que resultam da neutralização parcial da base. Talvez a parte mais curiosa dos sais seja a nomenclatura. Aí vale a pena você ter um pouquinho mais de tempo para revisar essa parte da nomenclatura dos sais. Porque o nome do sal, pessoal, ele deriva do nome do ânion mais um prefixo mais
o nome, se for um hidroxissal básico, e mais o nome do cátion. Então, por exemplo, imagine esse sal aqui, ó. Ele é formado pelo cátion de cálcio, uma hidroxila, porque ele é um hidroxissal, e o ânion de cloro. Então, ele é o hidroxi, porque ele é um hidroxissal, cloreto, que é o nome do ânion, de cálcio, que é o nome do cátion. Pode ser chamado também de cloreto, que é o nome do ânion, básico, porque ele é um hidroxissal, de cálcio. Por que eu estou chamando atenção para essa nomenclatura? Porque essa nomenclatura vai depender da classificação. Né? Vai depender da classificação. Se ele for um sal básico, você vai chamá-lo de hidroxicloreto ou cloreto básico. Se ele for um sal ácido, você vai chamá-lo de hidrogeno carbonato ou hidrogeno cloreto, se for o caso, ou carbonato ácido, em homenagem à classificação dele. Os sais normais, digamos assim, a nomenclatura é mais simples. Os sais normais são aqueles que derivam da neutralização total do ácido pela base. Aí você lê o nome do ânion, mais o conector di, mais o nome do cátion. Então, se eu tenho MgBr2, eu começo da direita para a esquerda. O ânion é o ânion brometo. E o cátion é o magnésio. Portanto, brometo de magnésio. CaSO4. O SO4 é o ânion sulfato. Então, sulfato de cálcio. E assim por diante. Ou seja, a leitura é da direita para a esquerda. Começamos com o ânion, terminamos com o cátion. Ah, professor, isso aí eu sei. A minha dificuldade é onde é que eu vou saber os nomes desses ânions e desses cátions? Pois é. Eu sugiro que você tenha sempre em mãos, quando estiver estudando essa matéria, revisando essa matéria, aquela tabela que nós mostramos ontem, né? Pronto. Tabela de cátions. Algumas vêm com os nomes, mas não precisa, porque você já sabe os nomes dos elementos. E tabela de ânions. Essa aqui é boa porque ela vem com os nomes. Professor, mas eu vou lembrar de todos esses nomes. Eu sugiro que você sempre faça uma lista daqueles nomes que aparecem mais vezes nas questões. E daí você vai tendo uma ideia do que é mais importante gravar. Porque, de fato, para gravar tudo isso aqui, viu, é complicado. Não é fácil, realmente. São nomes muito parecidos e fórmulas mais parecidas ainda. Mas, vencida essa dificuldade, você vai ter uma certa facilidade de revisar o assunto sem maiores dificuldades, né? Essa talvez seja a mais comum, a nomenclatura. Aqui algumas propriedades, apenas para matar questões objetivas. E aí vamos ver aqui uma questão para a gente ilustrar. O leite de magnésio é o resultado da mistura de sulfato de magnésio, terminou em ato, eto ou ito, desconfie que é um sal. Sulfato de magnésio com hidróxido de sódio. Veja, o hidróxido de sódio é uma base, ok? Então, o leite de magnésia é o produto da reação entre o sulfato de magnésio, da mistura, né, com hidróxido de sódio e água destilada. Pronto. No combate à acidez estomacal, o leite de magnésia reage produzindo o quê? Então, gente, por que essa questão vai te trazer dificuldade? Porque você precisa saber montar a equação e dizer quais são os produtos dela. Então, para você saber fazer essa questão, você vai ter que lembrar de associar o nome com a fórmula, né, do rapaz, de cada um deles. Então, vamos pegar aqui para a gente observar. O leite de magnésia
é o hidróxido de magnésio misturado com água. É uma suspensão. Lembra das suspensões? As suspensões são as misturas cujas partículas dissolvidas, né, ou misturadas, ou dispersas, são muito grandes. Então, é uma suspensão de hidróxido de magnésio em água. Esse hidróxido vai reagir com o ácido clorídrico do estômago. Então, amigos, aqui você vai ter que lembrar que base reage com ácido, produzindo sal e água. E, por fim, balancear a equação. Então, é por isso que essas questões sobre sais costumam ser bem penosas, porque você tem que saber balancear a equação, montar a equação toda, saber os produtos da equação. Quando se tratar de produto salino, como é o caso do cloreto de magnésio, os reagentes são sempre base e ácido. Uma coisa interessante é que você vai retirar o cátion da base e o ânion sempre do ácido. Isso facilita a sua vida. Como o magnésio tem dupla valência, você vai precisar de 2 ânions de cloro. Então, a fórmula do cloreto de magnésio é MgCl2, porque o magnésio tem dupla valência e o cloro é monovalente. Então, essas coisas assim você precisa sempre lembrar para montar a equação bonitinha. Então, a reação produz cloreto de magnésio, que é, portanto, um sal. E por aí vai. Então, gente, essa é a pegada de sais. Não esqueça de revisar junto com o tema sais, reações de neutralização, balanceamento de equações. E dá uma olhada com carinho nas tabelas de cátions e ânions para ir lembrando dos nomes desses monstrinhos. Ok? Finalizando aqui, vamos traçar aqui uma rota para as próximas aulas. Deixa eu ver se a gente terminou aqui, ó. Acho que terminamos. Terminamos a Química 3 do módulo 2, né? Ó. Aqui o volume 2, ó, está concluído. A partir das próximas aulas, presenciais ou não, nós vamos trabalhar com o módulo 3, começando de novo pela Química 2. Tá bom? Então, eu pediria a vocês que façam sempre uma revisão dos assuntos que são mais, enfim, que vocês consideram mais relevantes, talvez tenham trazido mais dificuldade ao longo das aulas, para sempre que possível a gente ter aqui um momento para tirar dúvidas e resolver questões. Beleza? Tá bom, Mailane? Milena, Clarice, Gabriel, Letícia, ainda estão comigo aí? Ou eu estou sozinho aqui no Everest? Tá tudo certo, professor. Estou acompanhando. Obrigado por ficarem até o final, tá? Eu sempre digo para vocês, ó, eu não me importo com quantidade, e sim com qualidade, tá bom? E eu quero muito, assim, homenagear vocês, porque Mailane, Milena, Gabriel, vocês têm sido muito frequentes, Clarice também. E aí é importante que a gente mantenha essa regularidade para que sirva até de referência para os colegas também, né? Hoje eu fiz um trabalho de recuperação e muitos colegas ficaram assim, mas é porque eu não tenho participado das aulas. Bom, mas a gente está dando a oportunidade, né? A minha obrigação é dar a oportunidade. Com qualquer dificuldade que você tenha, mas a nossa parte nós estamos fazendo. E vocês têm sido extremamente cooperativos nisso. Eu quero agradecer, então, e desejar um bom final de semana para todo mundo. Valeu, Gabriel. Bom final de semana para você. Bom final de semana para a sua família. Mailane também. Milena, Clarice, Letícia. Que a gente se encontre todos na próxima semana. Quem sabe presencialmente, né? Vamos aguardar aí as decisões das nossas autoridades sanitárias. Obrigado e até a próxima semana. Até a próxima semana, professor. Tenha um bom final de semana. Você também, Mailene. Tudo de bom. Professor. Tchau, Gabriel. Valeu. Hoje vai sair o vídeo inteiro, viu, Gabriel? Hoje vai dar certo.